Beleza. Então, só para vocês saberem como é que vai passar o cronograma desses encontros, que por enquanto são ainda à distância. Conforme o cronograma que você acha que vocês devem ter recebido, a gente tem 3 datas de encontro. Hoje é a primeira. Em cada uma dessas datas, o que vai acontecer? Eu vou fazer digamos assim, falar de uns 50 minutos a 1 hora, pegando os principais pontos dos tópicos. Então, nesse primeiro encontro, eu vou falar dos principais pontos do tópico 1 e alguma coisa do tópico 2, pensando nessa linha que vocês começaram no tópico 1 e não aprofundaram ainda no tópico 2. Todas essas aulas de sexta-feira serão gravadas, e aí depois vai ser disponibilizado no AVA o link para vocês terem acesso via YouTube. Então, ele não vai ficar público, vai ficar como conteúdo privado lá no YouTube, mas vocês vão ter o link, vocês vão ter acesso. Outros materiais extras, como resolução de exemplos, outros links de vídeos mais tranquilos, mais curtos, inclusive, com aprofundamento um pouco menor, eu também vou disponibilizar para vocês. Então, lá no AVA, vocês têm 5 tópicos. Eu vou criar um 6º tópico, que eu vou chamar de material extra. E tudo extra que eu separar, é falar, material extra vocês encontram lá daí, certo? Arquivos e por aí vai. Bom, antes, né, eu devia ter me apresentado, meu nome é Fabiano. Eu já leciono na FACEAR Araucária desde 2010, 2011, efetivamente. Para os cursos quando eu comecei lá, era basicamente produção e civil, daí depois eu passei por mecânica e elétrica. E agora eu estou focado mais nas disciplinas de fim de curso de elétrica, como qualidade de energia elétrica, eletromagnetismo, ciências e materiais elétricos, e por aí vai, certo? Então, eu vou iniciar agora aqui a apresentação. Eu acho que deixa eu desligar a minha câmera aqui. E aí, deixa eu... Janela... Tá, vocês estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Ok. Beleza? Tá, seguinte, quando eu tô no modo... Não estão vendo ainda, não? Para mim, não. Espera aí, deixa eu ver... Quem que não tá vendo? Charles. Charles. Tá. Muito estranho aqui. Bom, deixa eu parar e vou começar ela de novo. Agora sim. Não? Tá. Tá com delay. Então eu vou colocar ela de novo. E aí daqui a pouco ela aparece para todos daí. Apareceu aí? Sim. Ok. Beleza. Bom, então é o seguinte, eu vou passando aqui os principais pontos. Essa apresentação eu também vou deixar lá disponível para vocês depois, né? Que eu não consegui mexer ali no AVA ainda hoje para atualizar essa parte. E à medida que eu for explicando aqui os pontos, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa do gênero, vocês podem me questionar daí, beleza? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Bom, então, a parte de fundamentos aqui envolvendo eletricidade e magnetismo, por uma questão didática, a gente sempre aborda elas separadas. Primeiro a parte de eletricidade, depois a parte de magnetismo. Mas na natureza, os fenômenos elétricos e magnéticos, eles coexistem, eles sempre existem lado a lado. Em alguns casos, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode esquecer um pouco o magnetismo para focar só na parte de eletricidade, ou só no magnetismo esquecendo a eletricidade. Mas vocês vão perceber que à medida que vocês avançarem no curso, essa separação eletricidade e magnetismo ela vai começar a ficar bem menos evidente, certo?
Então, o primeiro tópico de vocês, ele aborda lá basicamente campo elétrico, lei de Gauss e potencial elétrico. Só que, para vocês chegarem nesses tópicos, tem uma pequena introdução, na verdade ela é bem grande, na verdade, né? Porque tem uma série de conceitos que vocês têm que já trazer para poder chegar em campo elétrico e daí chegar lá na chamada lei de Gauss. Então, quando a gente fala de eletricidade, a gente está falando da parte elétrica da matéria. Por quê? Toda matéria é composta por átomos. Átomos nada mais são do que um conjunto de cargas elétricas. Você tem os elétrons, que formam a eletrosfera do átomo, que é a parte mais externa do átomo. O núcleo, que é composto por prótons, cargas positivas do átomo, e os nêutrons, que não têm carga elétrica nenhuma. E aí você pode ter uma estrutura atômica, quando os átomos se agregam para formar os sólidos, ou estruturas moleculares, quando você tem conjuntos de átomos formando moléculas, como é o caso lá da molécula da água. São 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E toda interação entre a matéria que nós temos na natureza, de certa forma, pode ser considerada uma interação elétrica. O elétron, por exemplo, ele tem essa carga elétrica que está mostrada aqui. Deixa eu pegar aqui um marcador. Olha só, então o elétron, geralmente representado aqui com sinal negativo, ele tem essa quantidade fundamental de carga. Então, a menor quantidade possível de carga elétrica negativa que a gente tem na natureza é essa daqui, menos 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs para o elétron. O próton, que está lá no núcleo do átomo, ele tem carga elétrica análoga à do elétron, só que é positiva, mais 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Ok? E o que acontece quando a gente fala aí de problemas de eletricidade, eletrização e coisas do gênero, a gente geralmente fala de cargas positivas e cargas negativas. E aí, em alguns casos, as pessoas podem até confundir que as cargas positivas são esses caras aqui, os prótons. De fato, eles são cargas positivas, mas na totalidade, os fenômenos elétricos envolvendo cargas elétricas do nosso dia a dia, eletrização, corrente elétrica, ondas eletromagnéticas, trabalham com esses caras aqui. Elétrons, sempre. Por quê? Porque a força de interação que mantém os prótons ligados no núcleo, ela é tão grande, mas tão grande, que só com reatores nucleares ou interações nucleares poderosas, como uma explosão atômica, permitiria que eu acessasse os prótons. E como os processos usuais de eletrização e eletricidade não envolvem tanta energia, a gente considera o que como carga positiva? A ausência de elétrons. Então, se você tiver uma região que tem um conjunto de elétrons, você pode considerar esse conjunto de elétrons como... Só um pouquinho, parece que tem alguém querendo entrar. Ô, Fabiano, desculpa te interromper. Pode. Você mudou os slides ou você deixou só no primeiro slide? Eu mudei, mas ele não mudou aí para vocês? Mudou agora, para falar a verdade. Mudou agora. É que eu acabei de sair. Tá, deixa eu ver. Tá, peraí. Isso. Temos mais um colega nosso aí, o Anderson acabou de entrar. Tá me ouvindo aí, Anderson? Alô, alô, Anderson? Tá me ouvindo? O Anderson tá com o microfone desligado. Ah, tá, beleza. Bom, enquanto eu estava passando ali nos slides para vocês, só ficou mostrando o primeiro slide e não mudou os outros, né? Não mudou. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu parar a apresentação, vou recomeçar ela. Porque eu tinha medo que isso acontecesse. Ok, vocês estão vendo o primeiro slide aí, certo? Certo? Isso. Ok, a capa ali.
Isso, agora Agora. passou pro segundo, né? Segundo, né? Ah, beleza. Tá, então o PowerPoint não vai funcionar no modo apresentação, eu vou deixar assim mesmo daí. Conseguem ver bem aí o slide? Sim. Consegui aumentar mais? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, acho que essa é a maior. Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas tá ok, dá pra ver. Só. Beleza. Deixa aqui, acho que agora já tá. Tá bom, tá visível. Tá visível agora? Tá Ah, visível. Tá. Beleza, então. Então vamos voltar lá. Eu achei que no modo apresentação ele ia. Bom, então retomando aqui. Então aqui, como eu já tinha mencionado, a gente tem essas características aqui das cargas elétricas, né? O elétron, essa carga negativa aqui, né? 1,602 vezes 10 a menos 19, e o próton com essa carga positiva aqui. E provavelmente uma informação que eu acho que vocês já devem ter escutado bastante é essa daqui, que cargas com o mesmo sinal se repelem e com sinais contrários se atraem. Isso está associado à natureza, digamos assim, fundamental das partículas, que, devido às características mais aprofundadas de partículas como os elétrons e como os prótons, você tem essa questão da atração e da repulsão. E aí isso tem papel importante aonde? No caso lá do potencial elétrico, que a gente vai ver mais lá para frente, certo? Né? Questões como campo elétrico. Aqui não mudou o slide aqui. Tá. Bom, então, essa imagem aqui, do pente puxando os pedacinhos de papel, essa é uma das imagens mais clássicas, assim, podemos dizer, da questão aí dos processos de eletrização. Então, todo o processo de eletrização consiste basicamente num desequilíbrio de cargas elétricas. E esse desequilíbrio se dá o quê? Transferência basicamente de elétrons. Então, quando você tem lá os elétrons em acúmulo em uma certa região do espaço, você pode dizer que aquela região está negativamente carregada. Se você tem falta de elétrons em uma certa região do espaço, você pode dizer que aquela região está positivamente carregada. E se essas duas regiões forem, por exemplo, algum meio material, e eles puderem se aproximar, vai aparecer uma força que vai fazer com que eles se atraiam. E a gente pode ver isso, claro, não fica tão claro assim nesses experimentos com papelzinho picado. Como é que acontece isso? Se eu pegar um pente que é feito de material plástico, e a questão da composição do material é importante no processo de eletrização, e atritar esse pente com um tecido sintético, com um pedaço de seda, até mesmo com um pedaço de papel, e aproximar esse pente de uma mesa cheia de papeizinhos picados, como está aqui, o que vai acontecer? Os papeizinhos serão atraídos para o pente. Por quê? Porque quando eu atritei o pente, eu causei um desequilíbrio de cargas. Então, se eu supor que eu coloquei cargas negativas no pente, ele ficou negativamente carregado. Quando essas cargas negativas do pente se aproximam com o pente como um todo dos pedacinhos de papel, o que vai acontecer? A presença dessas cargas negativas no pente vai fazer com que os elétrons, ou as cargas negativas presentes no papel, fujam o mais longe possível desse pente carregado. E aí, essa região do papel que ficou com déficit de cargas negativas, ele vai ficar positivamente carregado. E aí vai aparecer uma atração. É claro que os pedacinhos de papel só são atraídos porque a massa deles é muito pequena e a força gravitacional acaba perdendo aí para a força elétrica. Se eu fizer isso aqui com partículas de poeira, com pedaços, fragmentos de coisas pequenas que não sejam metálicas, esse tipo de fenômeno também vai acontecer. Tanto é que os primeiros processos de eletrização, eles eram
observados lá na Grécia Antiga, porque eles atritavam pedaços de âmbar, que é basicamente resina de árvore seca, eles atritavam isso com um tecido de seda e percebiam que esse pedaço de âmbar podia ser utilizado para atrair pequenos fragmentos de plumas, penas, poeiras e fragmentos de palha, ok? E aí eles começaram a questionar essa coisa da que força estaria atuando ali, não é para atrair esses pedacinhos de papel. Do ponto de vista prático, como eu falei para vocês, a composição do material importa. Tanto é que a gente pode classificar os materiais, segundo a composição, em dielétricos, vou marcar aqui, e condutores. Os dielétricos, em geral, são materiais isolantes. E aí você enquadra plásticos, geralmente polímeros, algumas resinas poliméricas, que mais? Alguns materiais compósitos, materiais cerâmicos, e por aí vai. Eles são ditos dielétricos porque a gente já vai ver um pouco mais detalhe para frente, lá quando a gente falar da parte de resistência, mas está associado a que eles não podem disponibilizar ou permitir que os elétrons se movam tão facilmente como é o caso dos condutores, no caso dos metais. Então, por exemplo, nessa figura aqui à esquerda, eu tenho 2 bastões de vidro. Esse bastão aqui, nessa figura mais aqui à esquerda, ele já está carregado positivamente. Então, se eu pegar esse bastão e atritar ele com um pedaço de seda, ele vai ficar carregado positivamente. Ou seja, eu vou arrancar elétrons dele e ele vai ficar com uma carga positiva. Isso acontece e permanece isso por causa da composição do vidro. Se fosse um metal, o que acontece? O metal eles têm uma boa disponibilidade de elétrons. E aí, essa disponibilidade de elétrons e da própria natureza do metal faz com que essas cargas se movimentem muito rápido. Então, se eu colocasse, por exemplo, um conjunto de cargas negativas ou positivas no metal, rapidamente esse conjunto de cargas desapareceria. Por quê? Por causa da disponibilidade de elétrons no metal, diferente aqui do vidro. E aí, nesse experimento, também você tem essa questão da atração e da repulsão. Então, se eu pego um segundo bastão de vidro, como está mostrado aqui embaixo, e atrito com seda, e ele fica positivamente carregado, quando eu aproximar desse que está pendurado, ele vai começar a girar, tentando se afastar desses que está aqui embaixo, certo? Essa é a questão da repulsão. Se eu trocar o material, pegar aqui um bastão de plástico e atritar com outro tecido sintético, esse plástico vai ficar negativamente carregado. E quando eu aproximar do vidro aqui que está positivo, eu vou ter uma atração. Então, a eletrização, ela se dá de 3 maneiras. A primeira é o atrito, quando você atrita 2 materiais. O segundo é a indução, quando você aproxima um material carregado de um material neutro ou carregado. No caso do pente dos papéis aqui, o pente está carregado. Ele induz uma separação de cargas no papel, indução, e depois, quando eles encostam, tem uma transferência de carga. Tanto é que, se vocês já fizeram algum dia esse experimento, vocês observam que o papel gruda, ele fica um tempo grudado e depois ele cai. Fenômeno análogo é aquela questão de você pegar um desses balões de festa, atritar no cabelo e colocar na parede, que às vezes ele fica grudado. E só funciona em ambientes ou dias que estão mais secos. E daí, no caso, a umidade do ar ou a umidade presente no ambiente, ela acaba não permitindo esse fenômeno, chamado de cola elétrica. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Não. Beleza, então vamos... Não. Ok, então vamos continuar aqui. Tá. Então, a presença das cargas induz separação de cargas, que daí no caso é indução, não é?
Quando eu tenho contato, eu tenho a transferência de cargas elétricas. Então, esses são os 3 processos de eletrização que ocorrem aí na natureza. Bom, então, agora a gente começa a vislumbrar aqui a questão do campo elétrico. Então, essa figurinha que eu tenho aqui à direita, eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, e algumas linhas que saem dessa carga positiva e vão para a carga negativa. Isso aqui é uma visualização teórica do que seria o campo elétrico, porque a gente não tem como, naturalmente, ver essas linhas de campo elétrico. Eu preciso ter um conjunto de cargas de natureza diferente, positivas e negativas, ou, como mencionei antes, um acúmulo de cargas negativas e uma falta de cargas negativas para gerar esse campo elétrico. E é através desse campo elétrico que as cargas elétricas interagem à distância. Então, aqui no caso do bastão de vidro, não é? Esse primeiro caso aqui do item A, se eu aproximar esse bastão positivamente carregado desse outro bastão, o que acontece? Esse que está pendurado vai se afastar. Ele se afasta porque ele sentiu a presença dessas cargas positivas pela indução do campo elétrico, certo? E é assim que eu tenho a movimentação de cargas. Deixa eu voltar aqui. Então, eu posso fazer a seguinte coisa, eu posso pegar uma carga sempre de prova, qualquer, e colocar numa região do espaço. E essa carga, ela vai se movimentar na direção ou da carga negativa ou da carga positiva, dependendo do sinal dessa carga de prova. Se eu supor que essa carga de prova Q0 é uma carga positiva, o que acontece? Qual vai ser o sentido de movimentação? Tem uma carga positiva aqui. Se esse Q0 for positivo, ele vai tentar se afastar dessa carga maior aqui e vai tentar ir na direção da carga negativa. Se eu trocar o sinal desse Q0 e colocar uma carga negativa, ele vai se afastar dessa parte negativa e vai tentar ir em direção à parte positiva. Ok? Então, um experimento, digamos assim, imaginário, que é muito feito, é você ter um campo elétrico no espaço e você colocar uma pequena carga de prova para ver como ela se comporta. Não é? E aí, eu pergunto a vocês, o que faz com que essa carga se mova ou na direção positiva ou na direção negativa? Vou tentar trocar o slide aqui. Bom, se aquela carga Q0 for uma partícula, é um corpo material. Todo corpo material, para se movimentar, não tem jeito. A única forma é através de uma força. Então, se você quiser movimentar qualquer corpo material, uma força tem que atuar nele. Então, se você pegar uma garrafa d'água e colocar sobre uma mesa, essa garrafa d'água não sai de lá se uma força não agir sobre ela, certo? Então, o que vai fazer com que aquela carga de prova Q0 vá para um lado ou para outro vai ser a força elétrica. E aí a gente tem aqui a nossa lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb faz? Coulomb, ele usou um experimento chamado balança de torção, que fazia o quê? Você tinha um conjunto de 4 esferas, sendo que 2 esferas eram carregadas positivamente e as outras 2 negativamente. E deixava com que essas esferas se movimentassem livremente. E aí ele percebeu essa questão aí das cargas iguais se atraírem, das cargas diferentes se atraírem e as cargas iguais se repelirem. E aí ele propôs essa lei matemática que vocês estão vendo aqui. Que a força é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica Q0 vezes Q sobre R quadrado. Então, só explicando um pouco essa equação aqui. Aqui eu só estou trabalhando com a intensidade da força. Por quê? A força, assim como o campo elétrico, são grandezas vetoriais, então elas também vão precisar de direção e sentido.
Num primeiro momento, a gente não vai avançar muito na questão aí dos vetores, mas como eu mencionei ali, eu vou gravar alguns vídeos em que eu vou detalhar um pouco mais sobre a questão vetorial, operações e relacionar com essa parte aqui de força e campo elétrico, que ajuda daí a compreender um pouco melhor a física da coisa. Então, essa primeira parte aqui, 1 sobre 4 πε0, o que é? É a chamada de constante elétrica. Então, esse ε0 é chamado de permissividade elétrica do vácuo. A permissividade seria uma espécie de facilidade ou dificuldade que o meio apresenta para a passagem das linhas de campo elétrico. No caso, esse valor ε0 aqui para o vácuo, se não me falha a memória, ele vale 8,85 vezes 10 na menos 12. É um valor bem pequeno. Isso aqui também vai aparecer mais quando a gente começar a falar da parte de capacitores. E a segunda parte da equação, você tem o quê? Um produto de cargas. Q0 vezes Q. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos imaginar que nesse ponto vermelho aqui, eu estou colocando aquela carga Q0. Okay? Essa carga Q0, ela vai ter uma força em relação a uma outra carga. Qual carga? Vamos supor que seja essa carga positiva aqui. Então, fica lá Q0, que é positivo, vezes Q, que é positivo. E esse R quadrado é o quê? Esse R geralmente é a distância entre essas cargas. Então, a distância ao quadrado. Então, essa força aqui, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, então, quanto maior for o valor das cargas, mais intensa é a força. E quanto maior for a distância, menor vai ser a força, porque aqui eles são inversamente proporcionais. Bom, assim, como eu estou considerando esse Q maiúsculo positivo e esse Q maiúsculo positivo, eu vou ter um produto de cargas positivas, o sinal da força vai ser positivo. Na física, quando você tem uma força positiva, isso significa que é uma força de repulsão. E aí, como eu sei que cargas de mesmo sinal se repelem, o que vai acontecer? Se eu colocar uma carga Q0 positiva nesse ponto vermelho, ela vai se repelir, vai tentar se afastar dessa carga positiva que está ali. Se eu trocar e colocar esse Q maiúsculo como negativo, aí o resultado dessa equação vai ser negativo. Na física, força negativa é uma força atrativa. Ok? Só que, se eu quiser escrever uma equação de força para aquele sistema, eu teria que fazer dois cálculos. Um cálculo de força dessa carga Q0 que vai nesse ponto vermelho em relação a essa carga positiva e outra força em relação a essa carga negativa. Então, vejam que num sistema de 3 cargas, eu teria que ter 2 termos de força envolvidos. Agora, imaginem nos meios materiais que você tem quantidades aí gigantescas de cargas. Então, usar a lei de Coulomb para você calcular questões de força elétrica é um tanto quanto trabalhoso. Em alguns casos bem específicos até funciona, até vai bem o cálculo, mas uma quantidade maior de cargas já fica um tanto quanto complicado, ok? Bom, e o campo elétrico? Como é que eu calculo o campo elétrico? Através dessa relação que está aqui embaixo. O campo elétrico, também novamente é dado em módulo aqui, né, intensidade, é igual à força de Coulomb que eu tenho aqui, dividido por Q0. Então, toda vez que eu quiser saber qual é o campo elétrico em uma dada região do espaço, eu coloco uma carga de prova naquela região do espaço e essa carga de prova é o que vai dividir a força elétrica devido às cargas. E aí eu sei qual é o valor do campo elétrico naquele ponto. Por que é feito desta maneira? Porque muitas vezes eu só quero saber qual é o campo elétrico naquela região do espaço. Daí não me interessa qual é o comportamento de uma carga lá. Mas eu faço esse artifício matemático justamente para quê? Para eu poder ter uma maneira de eu calcular o campo elétrico, ok?
Só para resgatar alguns conceitos, a força aqui é dada em unidades de Newton, e o campo elétrico aqui, ele vai ser dado, pelo menos por enquanto, em Newton por Coulomb, porque é o que eu tenho nessa razão aqui, força, Newton, carga elétrica, Coulomb. Então, Newton por Coulomb, ok? Bom, aqui embaixo eu coloquei a representação vetorial. Então, provavelmente vocês vão encontrar lá no material de leitura de vocês que os vetores são representados assim em negrito. E geralmente tem uma coisinha assim no final, uma letra com um chapeuzinho. Essa letra com chapeuzinho nada mais é do que um vetor unitário, que mostra a direção e o sentido que esse vetor força está apontando e que esse vetor campo elétrico está apontando. Okay? Então, essas duas equações que eu tenho aqui em cima seriam apenas a intensidade de força e a intensidade de campo elétrico. Beleza? Alguma dúvida até aqui ou tocamos? Ok. Beleza, então. Bom, então, dando seguimento, vamos ver um exemplo numérico aqui só para a gente verificar a aplicação desses caras aí. Então, aqui você tem lá duas cargas elétricas, né, separadas aí por uma distância de 2 centímetros, e as cargas Q1, no caso, tem menos 2 nanocoulombs, e Q0, 2 nanocoulombs. E quer saber a intensidade do campo elétrico na posição de Q0. Então, eu estou mostrando aqui que o Q1 é uma carga negativa, seria essa carga aqui. E Q0, uma carga positiva. Então, toda vez que as cargas forem negativas, tem um sinal negativo na frente. Positiva, não vai aparecer nada. Ok? Bom, a intensidade do campo elétrico vem dessa equação que a gente viu ali atrás. Força por carga-prova. Para eu calcular esse campo, eu vou precisar primeiro calcular a força. Então, eu vou aplicar aqui a lei de Coulomb. É o produto lá Q0, Q1 sobre R quadrado. Esse 9 vezes 10 na menos 9 que aparece aqui na frente, ele é o resultado dessa expressão aqui. Então, se eu pegar esse 1 dividir por 4π vezes o valor do epsilon zero, vocês acham esse valor aqui. E aí, você fazendo a multiplicação, vocês vão encontrar isso daqui. Como é uma carga positiva e uma carga negativa, observem aquilo que eu falei para vocês. A força com sinal negativo é uma força atrativa. Por quê? Menos 9 vezes 10 na menos 5 newtons. Tendo essa força, dividido pelo valor da carga, que está aqui, eu tenho qual é o campo elétrico sentido em Q0. Então, Q0 é a carga positiva, está aqui. Se eu retirasse essa carga positiva daqui, qual seria o valor do campo elétrico? Esse daqui. 4,5 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Então, esse é um exemplo aí bem simples e numericamente para mostrar o cálculo. Depois eu vou colocar lá no material extra, como eu comentei com vocês, algumas situações em que você apresenta mais quantidades de cargas aqui, para vocês verem como isso aqui fica um pouco mais complicado de se trabalhar, porque daí a natureza vetorial vai ter que fazer-se presente. Então, vamos lá para o próximo slide. Bom, aqui eu tenho um exemplo disso, né? Imagine calcular o campo elétrico ou a força elétrica, por exemplo, dessa partícula aqui, não é, no centro do quadrado, com menos 2Q de carga em relação a tudo isso aqui em volta. Então, isso aqui é para ilustrar para vocês que usar a lei de Coulomb e usar aquela expressão para o campo elétrico, à medida que eu começo a ter uma quantidade maior de cargas, começa a ficar mais complicado. Não que não seja possível calcular isso aqui, dá um trabalho grande, mas é factível. Como é que você faria isso? No caso do campo elétrico, você isola aqui 1 sobre Q0
e soma todas as forças. Então, teria que pegar a força dessa carga em relação a essa, e assim por diante. E aí você teria um campo elétrico em relação a esse ponto aqui. Sendo que daí, no caso, você substituiria este Q0 aqui por quem? Por menos 2Q, que seria a sua carga prova, certo? Bom, e para se calcular o campo elétrico, em algumas situações, existem algumas técnicas mais eficazes. E aí que a gente entra na lei de Gauss. E provavelmente vocês devem ter visto lá essas figurinhas bonitas aqui, não é? E devem se perguntar o que isso quer dizer. Bom, então, o que o Gauss fez? Ele estudou uma maneira que fosse mais prática para você calcular o campo elétrico quando você tem conjuntos de cargas ou uma distribuição grande de cargas elétricas, através do que se chama de fluxo elétrico. Então, o enunciado da lei de Gauss é esse que está aqui. O fluxo elétrico total, através de uma superfície fechada, é igual à carga elétrica total líquida, existente no interior da superfície, dividido por ε0. Então, o que foi que ele fez? Ele imaginou, eu quero determinar o campo elétrico de uma região do espaço ou o campo elétrico de algum corpo material carregado. Como é que eu faço isso sem ter que recorrer ali à lei de Coulomb e aqueles processos? Ele pensou, bom, eu sei que era sabido a existência das linhas de campo elétrico. Então ele pensou que se ele imaginasse uma superfície que envolvesse a região do espaço que eu quero conhecer o campo elétrico, ou o corpo carregado, ele poderia relacionar essas linhas atravessando essa superfície imaginária. E aí o produto dessas linhas atravessando essa superfície é chamada de fluxo elétrico. Então, uma região que tenha um campo elétrico muito intenso, se eu imaginar uma área quadrada, como essa que está nessa figurinha aqui, eu vou ter o quê? Uma grande quantidade de linhas de campo elétrico. Agora, se o campo elétrico for pouco intenso, significa que eu vou ter poucas linhas de campo elétrico atravessando essa superfície. Bom, e o que vai me dar a quantidade grande ou pequena de linhas de campo elétrico é o quê? A quantidade de cargas elétricas. Então, se eu tiver uma quantidade grande de cargas elétricas, campo elétrico intenso. Poucas linhas de campo, poucas cargas elétricas. E aí ele criou um método matemático. Então, ele considerou o quê? Que sempre na superfície dessas áreas aqui, dessas superfícies gaussianas, como são conhecidas hoje, você vai ter sempre um vetor unitário, um vetorzinho sempre apontando perpendicularmente à superfície. Então, se eu pegar, por exemplo, essa figura aqui, mais à direita, e dividir ela em pequenos quadradinhos, cada quadradinho desses tem um vetorzinho que aponta sempre perpendicular, sempre para fora. E aí o que ele fez? Ele achou uma relação matemática que envolve o ângulo entre essa linha de campo, que sai lá da carga ou da região do espaço, com esse vetorzinho que está sempre perpendicular à superfície. Então ele verificou lá, matematicamente, que se o ângulo é menor que 90 graus, entre o vetor perpendicular e a linha de campo, você tem um fluxo negativo, significa que o fluxo elétrico está saindo daquela região. Então, você poderia ter associado aí cargas positivas. Se o ângulo é menor que 90 graus, então o fluxo elétrico é positivo. Então, as linhas estão entrando. E se o ângulo for igual a 90 graus, ou seja, nesse quadradinho aqui no meio, no número 2, o ângulo é 90 graus, o fluxo elétrico é zero. O fluxo elétrico não está atravessando a superfície. Então, uma coisa importante da lei de Gauss é as linhas de campo, elas têm que atravessar a superfície sempre, ok? Se, na geometria do problema, a linha de campo, ela só toca a superfície, ela não atravessa, ela faz como essa situação 2 aqui, você não tem fluxo elétrico atravessando.
E aí, a questão da carga envolvida, a gente pode trabalhar com essa relação matemática aqui. Olha só, o fluxo elétrico, Gauss definiu como uma integral de uma superfície fechada com esse produto escalar aqui. Um produto escalar é um produto entre vetores. Você vai considerar esse pedacinho de área que você tem aqui, esse dA, porque uma integral basicamente o que é? Uma soma. Uma soma do quê? De pequenas partes. Então, se eu integrar isso daqui, significa que eu estou dividindo esse quadrado aqui em um monte de áreas pequenas, eu vou chamar de dA, e que cada área dessas, quando eu somar, vai ser esse A que aparece aqui. Então, o resultado dessa integral é isso aqui. O módulo do campo elétrico vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? Aquele ângulo das linhas de campo com aquele vetor que é perpendicular a essa superfície aqui. E aí você relaciona essa integral com isso daqui, que é a carga interna que essa superfície deve conter, dividido por epsilon zero. Então, se você pegar essa parte aqui da equação e igualar essa parte aqui, você consegue calcular qual é o campo elétrico, ou qual é a carga distribuída numa superfície ou numa geometria gaussiana. Okay? Então, por exemplo, se você tiver apenas uma carga positiva dentro de uma superfície gaussiana, o que você vai encontrar se calcular isso aqui? Vai encontrar o valor da carga, ou o valor do campo elétrico devido a essa carga. A mesma coisa vale para uma carga negativa. Agora, se você pega uma região do espaço que tenha campo elétrico passando, mas não tenha nenhuma carga aprisionada, a gente tem... Deixa eu voltar aqui. Então, vamos supor essa região do espaço aqui em azul. Vocês observam que as linhas de campo elas entram por um lado e saem por outro. Então, se eu contar a quantidade de linhas que entra desse lado aqui e a quantidade de linhas que sai aqui, se eu não tiver nenhuma carga elétrica líquida aqui dentro, o que vai acontecer? A quantidade de linhas que entra é igual à quantidade de linhas que sai. E aí o fluxo elétrico é nulo, nesse caso ali, certo? Então, as superfícies gaussianas, você pode usar elas para diversos problemas, principalmente problemas que envolvam alguma geometria. Então, por exemplo, esferas, cubos, cabos coaxiais, por exemplo. Você usa muito essa técnica aqui da lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Tanto é que lá na frente a gente vai ver uma expressão que envolve capacitância, e essa expressão ela é obtida usando a lei de Gauss na geometria do capacitor. Ok? Você tem alguma pergunta aqui sobre essa parte da lei de Gauss? Não. Então, tranquilo? Então, vamos avançar aí. Bom, tem um exemplo aqui na sequência para a gente calcular ou aplicação do cálculo da lei de Gauss. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. Você sabe que o fluxo elétrico, tá aqui, determina a intensidade do campo elétrico E, que atravessa a face de um cubo, com 2 centímetros de aresta, e que contém uma carga elétrica interna de 4 nanocoulombs. E as linhas de campo fazem um ângulo de 0 graus com a face. E aí tem uma segunda pergunta. E se o ângulo das linhas for alterado para 90 graus, qual será a carga interna? Bom, então, nesse caso aí, o que acontece? A expressão matemática para a lei de Gauss é basicamente essa primeira parte aqui, a integral de E escalar dA igual a carga interna sobre epsilon zero. E aí o que você tem que fazer? Sempre daí tem que calcular essa parte interna da integral para cada problema específico. Então, isso aqui é uma lei bem poderosa, porque você pode adaptar qualquer problema para esse cara aqui. Então, o que acontece?
O campo elétrico que está saindo aqui de dentro é constante. Então, se ele é constante, ele não participa da integração. Então, essa integral, esse E, ele pula para fora da integral. Então, não vai acontecer nada com ele. Eu só vou integrar o quê? Eu só vou somar os pedacinhos de área dessa superfície aqui. Então, se eu somar todos os pedacinhos, eu vou ter o quê? Vou ter essa área A. Então, vai ficar o E, que tinha saído ali para fora, vezes a área. Só que esse produto entre vetores aqui tem que levar em consideração o cosseno do ângulo. Então, qual que é o ângulo entre o campo elétrico, as linhas de campo elétrico, e o vetor que é perpendicular a essa superfície? Ele está me dizendo que é zero. Então, o cosseno de zero vale 1. Ok? Então, cosseno de zero vale 1, então vai ficar 1 vezes E vezes A. E isso tem que ser igual ao quê? A carga interna dividido por ε0. Então, reescrevendo essa equação aqui embaixo, o campo elétrico vai ser o quê? Vai ser a carga interna sobre A cosseno do ângulo vezes ε0. Daí, substituindo os valores aqui está o valor da carga. Aqui, os 2,5 centímetros que eu peguei lá em centímetros passei para metros, né? Vira 0,025 ao quadrado, porque é cálculo da área, então tem que ser aresta vezes aresta, vezes o ε0. E aí o valor do campo elétrico é, em módulo, ou melhor, em só intensidade, 7,2 vezes 10 na quinta Newton por Coulomb, ok? Bom, e no caso, se o ângulo mudar de 0 para 90, o que, que acontece? Esse ângulo ele passa a ser cosseno de 90. Se vocês colocarem na calculadora, vocês vão ver que o cosseno de 90 é igual a zero. Cosseno de 90 sendo zero, vai multiplicar por zero tudo isso aqui. Se eu multiplicar por zero, eu vou ter o quê? Que a carga interna é nula. Então, se eu mudar a geometria, ou seja, fazer com que as linhas de campo passem a 90 graus em relação ao vetor que é normal à superfície, eu já não vou ter mais nenhuma carga interna aqui, certo? A carga interna ela passa a ser zero. Okay? No livro de vocês lá, ele tem uma série de exemplos que calcula para geometrias diversas usando a lei de Gauss. Então, você tem lá esfera. Se você usar o cálculo da esfera, você acaba caindo lá na lei de Coulomb, de novo. Você tem um segmento de reta carregado, um aro, um disco, uma esfera. Enfim, tem uma série de expressões lá, todas usando a lei de Gauss para calcular campo elétrico, certo? Então, o mérito da lei de Gauss é você poder usar um procedimento relativamente menos trabalhoso para cálculo de campo elétrico. Bom, é claro que o que eu estou passando aqui é uma versão mais resumida, mais sintética do que está lá no conteúdo daí. E é bom dar uma olhada lá nos exemplos resolvidos lá e depois tentar alguns exercícios para pegar bem a mão na resolução desses problemas aí. Sim, eu não comentei antes, mas vocês podem mandar mensagem para mim lá daí no tutor ou via chat em qualquer momento para que eu possa responder para vocês, beleza? Bom, então, dando continuidade, vamos agora para a parte do potencial elétrico. Bom, o potencial elétrico, ele começa a trabalhar ou envolve nessa questão aí de campo elétrico, nessa questão de movimentação de cargas, a energia associada às cargas. Todo o processo físico, seja mecânica, seja termodinâmica, elétrica, para que processos físicos ocorram, você precisa, além de coisas como campo elétrico e força, você precisa energia.
E o potencial, ele vem justamente para trazer essa questão do conceito de energia para a parte elétrica. Então, só para fazer uma analogia, na mecânica, a gente tem a energia potencial gravitacional, que é dada por essa equação aqui. U, que é a energia potencial, igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, para você ter energia potencial gravitacional reservada em uma esfera de 1 quilo, por exemplo, você tem que elevar essa esfera de 1 quilo do chão. Então, se ela está no chão, a gente pode considerar que o H é zero. Qual que é a energia potencial? Zero. Se você colocar isso a 2 metros, aí você multiplica a massa vezes a gravidade, você vai ter energia potencial para 2 metros. 10 metros, 1 quilômetro, e assim por diante, certo? E a energia potencial de mola está associada a quanto energia você consegue armazenar numa mola. A expressão que calcula isso é essa daqui, meio de K x ao quadrado. X é o quanto você consegue comprimir ou esticar a mola. E K é a chamada constante de mola que está associada às propriedades da mola. Então, quanto maior for K e maior for X, mais energia potencial você reserva na mola. Então, sistemas que envolvem partículas, eles estão associados ao quê? Eles estão associados à energia que você consegue colocar ou tirar de um sistema de cargas em movimento. E aí fica muito próximo daqueles conceitos talvez mais práticos que vocês tenham aí sobre questão de potencial elétrico, voltagem, que normalmente a gente usa, essa terminologia, questão de pegar um multímetro, por exemplo, e medir a diferença de potencial entre 2 pontos. Então, quando eu falo de energia potencial, ela é sempre relacionada a 2 pontos, um ponto A e um ponto B, por exemplo. E aí eu sempre associo a diferença de energia, no caso de uma bola, em relação ao chão, ao zero, e a uma certa altitude. Ou de uma mola, por exemplo, em posição de equilíbrio, não é? Onde não está nem esticada nem comprimida, com quando ela está comprimida ou quando ela está esticada. E essa energia potencial, que muitas vezes eu uso para promover reações no meu sistema, movimentação, corrente elétrica. Aqui a gente também pode associar fisicamente essa questão da energia potencial a baterias. O que são baterias? Baterias, de modo geral, são reservatórios de energia potencial, que eu vou fornecer a um sistema elétrico para promover correntes elétricas para que qualquer aparelho exerça a sua função. Celular, notebook, bateria de lanterna, pilha, enfim. E aí, para a gente calcular isso aí, existem alguns pontos a serem considerados. Então, o primeiro deles é a chamada utilização com o trabalho. Lá na mecânica, tem a definição do trabalho que aqui está na forma mais geral como uma integral, mas basicamente o que é? Se você aplicar uma força a qualquer corpo para puxar ou empurrar esse corpo, e você desloca esse corpo uma certa distância, o produto dessa força, pelo deslocamento do corpo, te dá o trabalho. E esse trabalho é dado em joules também, ele tem unidade de energia. Então, quando você quer exercer trabalho sobre um corpo, do ponto de vista mecânico, você precisa exercer uma força e deslocar ele, certo? Termodinâmica também é isso. Você usa variações de temperatura e de calor para, por exemplo, promover uma reação térmica, queima da gasolina, por exemplo, lá no motor do carro, para produzir trabalho mecânico, no caso. Aqui no caso da parte elétrica, essa força que aparece aqui é a força associada ao campo elétrico. E aí a gente tem que fazer sempre a ressalva que essa força é conservativa, ou seja, ela não vai ter dissipação. Então, eu não vou ter perdas associadas a essa força aqui, para eu poder usar essa questão do trabalho. E aí eu tenho essa relação aqui embaixo que me diz que o trabalho, para levar uma partícula do ponto A ao ponto B, seja essa partícula carregada, uma carga de prova que é zero, é igual ao quê? Ao negativo da variação da energia potencial. Que variação de energia potencial é essa?
a energia potencial que a partícula tem lá no ponto B, nesse caso aqui dentro do parênteses, menos a energia potencial que ela vai ter no ponto A. E aí eu tenho essas duas situações possíveis aqui embaixo. Então, se no ponto A, a partícula lá, a carga prova Q0, tem maior energia potencial que no ponto B, significa que o trabalho foi positivo. Aí eu diminuí a energia potencial. É como se eu estivesse tirando energia da partícula para usar ela para alguma coisa. E no caso, aqui eu vou ter que corrigir depois, pessoal, mas aqui seria a energia potencial de A menor que a de B. E aí você teria um trabalho negativo. E aí a partícula estaria, por exemplo, pegando energia externa, recebendo energia potencial. Guardando um pouco de energia, no caso, sim. Bom. Sim. Então, agora, colocando aqui a questão do campo elétrico, né? Que ali a gente estava trabalhando com um pouco de força, mas na questão do campo elétrico, a movimentação da partícula em relação ao campo elétrico. Então, se eu tiver essas duas situações ilustradas aqui embaixo, então, na parte de cima eu tenho duas placas com carga Q positiva, e aqui embaixo, duas placas metálicas com carga Q negativa. As cargas têm o mesmo valor, só os sinais são trocados. Quando eu tenho essa situação, eu estabeleço um campo elétrico aqui no interior das placas. Okay? E aí eu tenho duas situações. Essa primeira situação aqui, eu quero movimentar a partícula, essa seta vermelha é o movimento para onde a partícula está indo. Está indo daqui para baixo. E eu quero levar ela do ponto A ao ponto B. Então, aqui o que eu estou fazendo? O deslocamento da partícula está no sentido do campo elétrico. Então, quando a partícula em movimento, carga Q0 em movimento, estiver na mesma direção do campo elétrico, o que acontece? O trabalho, a energia que vai para a partícula é positivo. E a energia potencial diminui. Então, ela pega a reserva da energia dela lá, gasta para fazer trabalho, para vir de A até B. Agora, digamos que a partícula, que é uma partícula Q0 positiva, nos dois casos, primeiro, o que acontece? Bom, antes disso, imagine que eu não tenho movimento. A partícula Q0 positiva, naturalmente ela tem de vir para onde? Para cá, para a região negativa. Agora, nesse outro caso aqui, o que acontece? Eu estou fazendo com que ela se mova ao contrário do campo, sendo ela positiva. Quando isso acontece, o que vai acontecer com o meu trabalho? O trabalho vai ser negativo. Então, o que acontece com o trabalho negativo? Eu estou aumentando a energia potencial. A energia está sendo colocada no interior da partícula, estou aumentando o potencial dela. Ela está indo de um potencial mais baixo, nesse caso aqui do A, que é perto da parte negativa, para um potencial mais alto, perto do B aqui. Bom, matematicamente tem essa expressão aqui, que o trabalho para levar a partícula de A até B é o produto da carga lá, que é zero, vezes o campo elétrico, vezes a distância que ela vai percorrer, vezes o cosseno do ângulo. Então, nesse primeiro caso aqui, como é que eu sei que isso aqui é positivo? Porque o cosseno do ângulo é zero. Olha só, o vermelhinho aqui, o deslocamento, está para cá. A força elétrica atuando sobre a partícula aqui em preto também está para baixo. O ângulo entre eles é zero. O cosseno de zero é 1. Aqui, o ângulo é 180. E aí o que acontece? Cosseno de 180 é menos 1. Por isso que daí o trabalho vai ser negativo. Então, uma coisa que a gente pode pensar é, imagine que você quer levar uma bola para o topo de um morro. Você pode levar quantas bolas você quiser, porque todas as bolas que você deixar lá em cima vão ter o quê? A mesma energia potencial gravitacional. Porque depende do quê? Da massa, da gravidade e da altura do morro. Por que isso não é complicado para as partículas sem carga, para as bolas, no caso? Porque elas não interagem. Já no caso das cargas elétricas, a presença de cargas de mesmo sinal tem o quê? Uma força repulsiva. Então, muitas vezes, quando você leva uma primeira carga, digamos que você leva essa carga aqui de A até B, a primeira carga, a primeira partícula carregada vai bem.
A segunda, você vai ter que gastar um pouco mais de energia. Por quê? Porque ela vai ter que vencer esse campo externo e vai ter que vencer a repulsão com a outra partícula que já estava lá. Aí levar uma terceira, uma quarta, uma quinta carga, começa a ficar um pouco mais complicado. Tranquilo até agora essa questão do potencial elétrico aí? Uma dúvida? Não? Então, tocamos aqui. Bom, outra relação, e essa agora se aproxima mais do conceito de potencial, matematicamente falando, desse que nós temos aí, que é você trabalhar com energia potencial por unidade de carga. Ou seja, como é que eu determino o meu potencial numa região do espaço apenas em termos de energia? Eu faço essa definição aqui, que o potencial naquele ponto, onde eu posso colocar minha carga à prova, vai ser igual à energia potencial pelo valor da carga. Então, eu vou ter aqui essa razão entre energia potencial e a carga prova. E aí, esse aí é o nosso potencial elétrico para qualquer região no espaço onde eu tenho um campo elétrico. Então, qual que é o potencial, um certo ponto, para levar uma partícula mais próximo ou mais afastado desse campo elétrico? É isso que o meu potencial elétrico vai dizer. E aí, como é que eu tenho essa razão de energia, que é Joule, por Coulomb, carga, o que eu tenho? Eu tenho a definição dessa unidade aqui, que é o volt. Então, aquele volt que a gente tem lá no amperímetro, que mede a diferença de potencial, ele está fazendo o quê? Ele está medindo a variação de energia potencial entre duas regiões do espaço, que pode ser um circuito. Que daí pode estar com algum problema para, por exemplo, propagação de correntes elétricas ou sinais elétricos, ok? E aí, aqui a gente começa, então, com o volt, a redefinir as unidades. Então, lá atrás a gente chamava o campo elétrico de Newton por Coulomb. A partir de agora, o campo elétrico a gente pode usar ele como volt por metro, certo? Então, aqui usando novamente a relação do trabalho, a gente tem essa situação aqui, não é? Que o trabalho, a unidade de trabalho por carga, porque ele tem essa unidade de energia, eu posso relacionar essa variação de trabalho, ou melhor, o trabalho para levar uma carga de um ponto A a um ponto B, num campo elétrico, em relação a essa carga zero, com uma variação do potencial. Então, o potencial a gente sempre mede ele em relação a dois pontos, um ponto A e um ponto B. Em alguns problemas aí que vocês vão encontrar nos exemplos, muitas vezes só vai ter um valor de potencial. Por quê? Porque em algumas análises eu posso considerar um desses valores como um ponto muito longe. Então, por exemplo, eu posso fazer esse ponto B aqui, ele está no infinito, e considerar a energia potencial no infinito como nula. Então, em alguns problemas eu posso fazer essa aproximação e aí só calcular o potencial VA, no caso aqui. Mas, em geral, o potencial sempre é medido em relação a dois pontos. Tanto é que para o potencial no multímetro você precisa o quê? De duas pontas de prova lá. Ok? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Tá. Bom, e quando você tiver um conjunto grande de cargas, o potencial elétrico em relação a elas, você pode calcular de duas maneiras. Se o conjunto não for assim tão extenso de cargas, por um somatório. Então, você vai fazer 1 sobre 4πε0 vezes a soma da carga que você está considerando em relação ao ponto do potencial e a distância RI, que é essa carga QI, está em relação àquele ponto. Agora, se você tiver uma distribuição muito, mas muito grande de cargas elétricas, você tem aqui 1 sobre 4πε0, e aí tem que calcular uma integral, mas isso aqui já são distribuições muito, muito grandes de cargas elétricas. Opa. Bom,
Então, aqui também é mais uma expressão para o cálculo aqui do potencial, né? Potencial entre dois pontos vai ser basicamente esse produto aqui. E cosseno do ângulo, não é? Do caminho que a carga está fazendo em relação à linha de campo, né? Dependendo do ângulo, vezes o deslocamento que ela tem. Bom, daí, para ilustrar isso aqui, a gente tem esse problema aqui do próton, né? Então, você tem lá nesse exemplo 3, um próton, ele se move ao longo ali de uma linha reta, de um ponto A até um ponto B, lá no interior de um acelerador linear. A distância que ele se move é de 0,5 metros, e a distância percorrida é a distância percorrida. O campo elétrico é uniforme ao longo da linha, ou seja, ele não tem variação, constante. E possui um módulo de 1,5 vezes 10 na 17 volts por metro. Então, olha só, o campo elétrico com aquela unidade de volts por metro, lá no sentido. De A para B. Então, no mesmo sentido da movimentação. Nessa situação aí, qual é a força aplicada sobre o próton, que tem que ir de A para B, o trabalho realizado por ele, pelo campo elétrico, ou seja, o trabalho vai ser positivo ou negativo? E C, a diferença de potencial. Qual é o potencial que a partícula tem, né, entre o ponto A e o ponto B? Nesse caso, quando a gente está tratando de um próton, a carga dele vai ser igual à carga do elétron, só que com um sinal positivo. Então, primeiro, a força. A força atuando nele é a força devida a um campo elétrico. A força associada a um campo elétrico é essa daqui, o produto da carga pelo campo elétrico. Então, é o valor da carga do próton, está aqui, 1602 vezes 10 a menos 19, vezes o campo elétrico, 15 vezes 10 na 7. Então, você tem aqui que essa força vai ser de 2,4 vezes 10 na menos 12 newtons. Então, essa é a força que o campo faz no próton. Bom, sabendo que essa força é constante, para o cálculo do trabalho, a gente usa essa expressão aqui. F vezes D igual a cosseno do ângulo. Como foi dito ali no enunciado, o campo está na mesma linha de movimentação. Como ele está na mesma linha de movimentação, o ângulo é 0. Então, cosseno de 0 é 1. E aí a força vezes o deslocamento, passando aqui para metros, você vai ter esse trabalho aqui, 1,2 vezes 10 a menos 12 joules. Okay? Observem que o sinal é positivo, porque o trabalho está sendo efetuado do campo elétrico sobre a partícula. Okay? E o potencial, neste caso aqui, ele é calculado através dessa expressão aqui. A diferença de potencial entre os pontos A e B é a razão entre o trabalho pela carga, no caso a carga do próton. Então a diferença de potencial é 7,5 vezes 10 na sexta volts entre um ponto e outro. Okay? Bom, se eu tivesse aqui um conjunto maior de partículas interagindo, eu teria que levar em consideração o potencial de uma partícula em relação à outra. E aí o potencial apresentaria valores diferenciados. Ou, dependendo da região do espaço onde eles estivessem sendo tratados. Okay? Bom, então ali a gente terminou o tópico 1. Então, de maneira geral, ali eu passei os principais pontos que vocês têm lá em todo o tópico 1. Agora, na questão aí do tópico 2, a gente começa com a parte de corrente elétrica. E, bom, se tiverem qualquer dúvida nessa parte do tópico 1 ali, quiserem perguntar agora, estamos aí. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro lá quando vocês viram? Não? Bom, então vamos seguir aqui para a parte da corrente elétrica. Bom, então aqui nessas duas figuras eu tenho, digamos assim, a ilustração do que é a corrente elétrica no ar, porque geralmente a corrente elétrica acontece em condutores sólidos
e de preferência condutores metálicos. Aqui eu tenho, nesse caso, uma bobina de Tesla, que é um sistema aí de amplificação, então você tem potenciais bem elevados, a ponto de produzir esse fenômeno aqui, que é a chamada ruptura dielétrica do ar, ou seja, o que são os rádios? São os caminhos que os elétrons percorreram para sair desse potencial bem elevado para um potencial menos elevado. Então, partículas negativas, cargas negativas, sempre tendem a ir de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. É a mesma coisa aqui também a questão da descarga atmosférica. Quando você tem nuvens tempestuosas, você tem lá isso aqui acontecendo no solo, ok? Bom, corrente elétrica. Como é que eu defino a corrente elétrica? Eu sei que a corrente é um conjunto de cargas elétrons. Se eu tiver uma seção reta, uma área imaginária, e começar a contabilizar a quantidade de elétrons que passam por ela, no tempo, calcular essa taxa de variação, eu tenho a minha corrente elétrica. Ou ainda, eu posso considerar isso desta forma aqui, como o número de partículas que passou pela área, que aparece aqui no final, a área, vezes a carga de cada uma, vezes a chamada velocidade de arrasto. Por quê? Quando eu ligo qualquer dispositivo elétrico, eu estabeleço um campo elétrico no circuito. E esse campo elétrico estabelecido no circuito, ele promove a movimentação das cargas elétricas, promovendo, então, assim, a corrente elétrica. Quando ele movimenta as cargas, ele tem a chamada velocidade de arraste, que vai fazer com que elas se movam. Certo? Então, esse produto aqui pode me permitir calcular qual é a corrente elétrica que eu tenho, por exemplo, numa seção de um condutor. Certo? Então, aparece novamente aqui. E a outra forma de eu calcular a corrente elétrica é através da chamada densidade de corrente, que é pegar a corrente, que eu sei que está passando lá pelo condutor, pelo fio, dividido pela área. Então, esse aqui é dado em ampere por metro quadrado, e essa daqui é dado em ampere. Aqui embaixo está dependendo da quantidade de portadores, N, a carga e a velocidade de arrasto devido ao campo elétrico. Certo? Então, aqui nessa figurinha eu tenho o potencial, nessa seção aqui do condutor A, o potencial do ponto A, e aqui o potencial do ponto B. Essa diferença de potencial, aplicado aqui, faz com que esse cara tenda a se movimentar de um lado para o outro, e aí aqui eu tenho a área imaginária que eu posso computar aqui para medir a minha corrente elétrica. Ok? Bom, sistemas de medição como multímetros na função amperímetro, você tem que fazer com que essa corrente passe pelo interior do dispositivo. Então, por isso que você sempre no amperímetro, do multímetro convencional, você tem que abrir o circuito e a corrente tem que passar pelo amperímetro. Já no alicate amperímetro, o que acontece? Você usa o campo magnético associado à corrente elétrica. Então, só adiantando aí uma coisa que vocês vão ver mais lá para frente, toda corrente elétrica tem um campo magnético associado. Por isso que lá no começo eu falei que os fenômenos elétricos e magnéticos, para a questão de didática, a gente consegue separar eles, mas naturalmente eles sempre aparecem em conjunto. Resistência versus resistividade. Então, qual que é a diferença desses termos aqui? A resistência, ou resistência elétrica, ela está associada, normalmente, ao potencial entre os terminais e a corrente que está circulando entre eles. Isso aqui é basicamente a lei de Ohm, que diz lá que a corrente ela vai ser diretamente proporcional ao potencial e inversamente proporcional à resistência. A resistência é uma espécie de dificuldade, digamos assim, que o condutor pode ter ou ser modificado para a passagem da corrente elétrica no meu circuito. E a resistividade, ela está associada à resistência e também está associada aos fatores geométricos do meu condutor e da natureza, ou seja, do que ele é feito. Então, essa expressão aqui em cima, potencial por corrente, essa expressão aqui embaixo, ρ,
que é a chamada resistividade, é uma propriedade intrínseca do material condutor, que multiplica o comprimento do condutor e a seção de área que ele tem. Então, a resistência, ela é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento, e inversamente proporcional à área. Então, se o condutor tiver uma área grande, a resistência é alta. Se ele tiver uma área pequena, a resistência é menor. Ok? Bom, e aí essa questão da condutividade, ou melhor, da resistividade ρ aqui, a gente pode elucidar melhor nessa figurinha aqui. Então, aqui eu tenho alguns materiais divididos em classes. Então, eu falei lá para vocês no começo que os materiais eles podem ser divididos em dielétricos e condutores. Os condutores estão aqui, que são os metais em geral. Então, aqui, essa escala é chamada escala de condutividade. A condutividade é o inverso da resistividade. Então, a resistividade é esse ρ aqui. 1 sobre ρ é a condutividade. Geralmente, tabelas de propriedades de materiais, eles trazem a condutividade do material e não a resistividade. Então, no caso aqui, a condutividade dos metais, tem valores grandes aqui, de 10 na 4 até 10 na 8. O grafite está aqui como 10 na 4. Aqui seriam semicondutores, uma classe de materiais aí que faz parte dos dielétricos de modo geral. Os dielétricos englobam aqui os isolantes e os semicondutores. E aqui os mais isolantes mesmo, borracha, porcelana, mica, vidro e por aí vai. A unidade da condutividade é o ohm, metro na menos 1. E da resistividade é o contrário, no caso é só o ohm, metro daí. Para a condutividade, acho que a unidade comercial, se não me engano, é o Siemens metro, ou Siemens por centímetro, ou Siemens por metro, não me recordo agora. Mas é uma delas. E uma característica dos dielétricos é que a tendência é que eles tenham uma condutividade bem baixa, praticamente nula, enquanto que os condutores têm que ter uma condutividade o mais alta possível, ou seja, tendendo ao infinito. Por isso que nos processos de eletrização, quando você tem, por exemplo, um bastão de vidro carregado, se você aproximar ele de um metal, uma massa metálica, essa carga positiva ou negativa se perde rapidamente. Por quê? Por causa dessa questão da condutividade das cargas, certo? Então, o aterramento, o que é o aterramento? É um processo para você escoar cargas elétricas que você não queira que estejam presentes. Eu não tenho aqui, mas tem alguns vídeos no YouTube que mostram por que ambientes como poços de gasolina, eles são muito perigosos para a questão da eletrização estática, que dá aquelas faíscas. Por quê? Porque os vapores de gasolina, quando recebem uma pequena faísca, eles se incendeiam muito rapidamente. E nesse vídeo que eu estou mencionando, a pessoa que está fazendo o experimento, o que ela faz? Ela pega uma jaqueta de material sintético e coloca e tira do corpo algumas vezes. Isso deixa ela carregada, e aí quando ela aproxima o dedo carregado de um pequeno recipiente com gasolina, ele consegue incinerar a gasolina com uma pequena faísca estática. Então, por isso, essa questão aí da eletricidade estática é muito perigosa nesses ambientes com vapores altamente inflamáveis. Bom, do ponto de vista microscópico, essa figura aqui é um cristal de cobre. Então, se vocês nunca viram a microestrutura de qualquer condutor de cobre, é isso aqui. Cada regiãozinha dessa aqui, que parece um mosaico, são pequenos cristais de cobre que são orientados, digamos assim, de maneira um pouco diferente uns em relação ao outro. Por isso que a condutividade elétrica nos metais é boa, mas ainda assim, alguns metais têm uma condutividade melhor que o outro. Então, por exemplo, se você fizer um fio de cobre, a condutividade dele é melhor do que um fio feito de alumínio ou um fio feito de ferro, por exemplo.
por causa dessas estruturas cristalinas microscópicas que você tem no interior do material. E quanto mais perfeita a estrutura cristalina, melhor a condutividade do material. E esse caminho errático em vermelho aqui é o caminho que uma carga elétrica negativa faz no interior de um condutor. Então, quando você aplica um campo elétrico num condutor metálico, é esse caminho aqui que a carga negativa faz. Ela vai, bate em imperfeições, em outras cargas, e fica fazendo esse movimento de vai e vem. Então, por isso que a velocidade, aquela velocidade de arrasto, depende dessa mobilidade aqui, que depende dessa estrutura do material, e do campo elétrico aplicado. E por isso que qualquer condutor elétrico esquenta com o passar do tempo, por causa do efeito Joule, que são essas colisões das cargas negativas aqui no interior. Bom, falar um pouquinho aqui agora dos resistores e dos capacitores, para a gente chegar ali na parte dos circuitos. Então, os resistores basicamente são combinações de óxidos ou de ligas metálicas que você tem para ter um dispositivo que vai limitar aqui a questão da corrente em um circuito. E o capacitor, basicamente, ele trabalha com um dielétrico, um material altamente isolante, entre duas placas metálicas condutoras. O capacitor mais comum é esse de placas planas, separadas por um dielétrico isolante. A função do capacitor em qualquer circuito elétrico é armazenar energia e cargas elétricas no circuito para que elas possam ser utilizadas numa função futura ou num processo de descarga, por exemplo. Então, aqui eu tenho o campo elétrico aplicado, né, nas placas. Esse campo elétrico ele vai polarizar esse material aqui, ou seja, todas as partes negativas vão tentar se acumular em relação à placa positiva e a parte positiva em relação à parte negativa. E aí você tem o capacitor carregado. Tanto é que quem trabalha aí com a parte de eletrônica, a parte de manutenção de dispositivos, sempre tem que tomar cuidado com essa questão da carga que pode haver em capacitores, principalmente capacitores de grande porte, em equipamentos de potência, porque muitas vezes o equipamento está em desuso há muito tempo, mas a carga no capacitor continua. E aí, se você curto-circuitar os terminais, você pode receber uma descarga elétrica perigosa. Em alguns casos, essa descarga chega lá no valor de aproximadamente 15 joules, que é o valor de energia que você começa a mexer na frequência cardíaca, ou seja, você tira o coração do compasso e ele vai começar a fibrilar, ele vai começar a vibrar de uma maneira mais errática, e aí a pessoa pode acabar vindo a óbito. Bom, então aqui tem algumas figurinhas de alguns resistores, não é? Basicamente, esses resistores aqui, dificilmente você vê aí em circuitos cada vez menores, não é? Isso aqui era usar os padrão de cores só para você ter aí um padrão de leitura fácil, sem precisar, muitas vezes, ter o equipamento para fazer a medida, né? E a combinação deles nos circuitos pode ser utilizada de duas maneiras, em série em paralelo, para que você possa ter uma resistência equivalente, em alguns casos aumentada ou diminuída. E no caso do capacitor, a capacitância, ela dada em Faraday, ela é calculada da seguinte forma, ou como a carga pelo potencial entre os terminais A e B, energia do potencial entre os terminais, ou no capacitor, dependendo da geometria dele, nesse caso aqui, placas planas separadas por uma distância, é a área das placas pela distância de separação. Esse ε0 está associado à permissividade do material que você teria no interior do capacitor. Então, se for duas placas separadas por vácuo, é ε0. Quando você tem um material, como no caso dessa figura aqui, você troca aquele ε0 por um ε que vai depender do material. E esse material pode ser aqui um material, como por exemplo, um óxido, como dióxido de titânio,
Você pode ter um papel embebido em algum óleo ou alguma substância que aumenta o valor da carga que você pode armazenar dentro desse capacitor. Então, muitas vezes, quando você quer capacitores com capacitância cada vez maiores, você coloca materiais ali para armazenar quantidades muito grandes de cargas. Pra vocês terem uma ideia, 1 Faraday de capacitância é uma quantidade muito, muito grande. Tanto é que os capacitores comerciais, vocês veem aí coisa como microfarads e nanofarads, coisas como 10 na menos 9 e 10 na menos 6, em termos de ordens de grandeza. E no caso dos capacitores, também você pode trabalhar com a associação deles em série e em paralelo. Então, capacitância equivalente em série é o inverso, enquanto que em paralelo é a soma direta. Se você comparar aqui com... Opa. Vou voltar aqui. Então, no caso dos resistores, a resistência equivalente em série é a soma direta. Em paralelo é a soma dos inversos. Já dos capacitores é o contrário. Aqui a gente tem duas modalidades. Esses aqui, que são os eletrolíticos, não é? E você tem a diferenciação no tamanho do terminal para a parte positiva e negativa, porque se você ligar eles contrários, eles acabam literalmente explodindo. E aqui os de cerâmicos, e você não tem diferenciação no tamanho das pernas, porque você pode ligar eles de qualquer maneira que eles não têm problema. Bom, então resistores, capacitores, de forma geral, eles são utilizados em circuitos elétricos para as mais diversas finalidades. E aí a gente começa a ver aqui um pouco dessa parte de circuitos, e a gente vai terminar ali na parte de circuitos resistor-capacitor. Então, falando um pouco aqui dos conceitos gerais de circuitos, o que acontece? Para que qualquer circuito funcione, você vai ter que trabalhar fornecendo energia para ele. Essa energia está associada à chamada potência elétrica que você tem que dar para que ele funcione. Essa potência elétrica ela pode estar associada ao potencial, entre dois pontos, vezes a corrente, ou relacionado com a resistência, que vai gastar parte dessa energia, dessa potência elétrica, ou ainda potencial em relação à resistência. Além da potência elétrica, nós também temos o conceito da força eletromotriz. Então, o que é a força eletromotriz? É aquele reservatório de energia potencial que eu falei para vocês. Nossas baterias, nossas pilhas, que vão fornecer o quê? A energia para manter a corrente elétrica em um circuito fechado. Então, imagine que você tem apenas um segmento de fio, um pedacinho de fio. E aí você quer manter uma corrente elétrica nesse segmento. Inicialmente, quando você tem uma corrente, você tem uma movimentação de cargas. Se esse fio ele é um segmento, ele não é um circuito fechado. Quando as cargas chegarem na extremidade dele, elas vão se acumular. De um lado você vai ter cargas negativas, do outro cargas positivas. Essa separação de cargas positivas e negativas vai gerar um campo interno que pode contrabalancear o campo externo. Então você perderia a sua corrente no interior desse segmento de fio. Então, por isso que para o circuito funcionar, você tem que ter o quê? Você tem que ter um circuito fechado, um sistema cíclico. E aí você aplica uma diferença de FEM, ou força eletromotriz, entre os terminais dele, que isso vai aplicar uma diferença de potencial e vai exercer trabalho sobre as cargas elétricas que estão no condutor. E aí você tem resistores e capacitores, só avançando aí, diodos, LEDs e coisas assim, que vão ser percorridos por essa corrente elétrica. No caso aqui dessas fontes de FEM, a fonte de FEM real, ela não apresenta resistência interna. Só que isso aqui é um caso, perdão, não é real, é ideal. A FEM ideal, ela não apresenta resistência interna. A FEM real, que são nossas pilhas e baterias, elas apresentam uma resistência interna. E aí, com o passar do tempo, ela acaba tendo uma perda na energia potencial, na diferença de potencial, ok?
as pilhas recarregáveis ou baterias recarregáveis funcionam assim. Você liga na energia potencial da rede e aí fornece energia para essas cargas que ficam armazenadas, que vão voltar ao circuito. As baterias de lítio que nós temos hoje, o que acontece com elas? Elas têm os chamados ciclos de recarga, ou seja, você consegue aplicar energia e fazer essa separação de cargas para ter uma reserva de energia potencial um número de vezes. Depois disso, as células que você começa a perder com o passar do tempo, elas se deterioram por processos químicos. Então, se vocês já viram aquelas baterias de chumbo ácido, o que acontece? Você degrada o material lá dentro. Só que as baterias de chumbo ácido, ainda assim, você consegue ter processos de reciclagem que você consegue recuperar o chumbo, o ácido e alguns componentes internos. Já as baterias de íon polímero e íon lítio são bem mais complicadas. Ainda mais nessas questões envolvendo carros elétricos, né, que parece ser uma demanda aí muito grande para o futuro. Ok, opa, deixa eu voltar aqui. Avancei demais. Sim. Então, circuito resistor capacitor. Então, nessa parte aqui, ele seria um circuito que envolve uma espécie de oscilação. Por quê? Qualquer circuito que tenha um resistor, um capacitor e um indutor, que é um outro elemento que a gente vai ver mais lá para frente, você pode criar nesse circuito, se você tiver um potencial alternado, ondas eletromagnéticas. Então, qualquer transmissor, seja de celular, de rádio, qualquer transmissor, funciona com um circuito chamado RLC, que é um resistor, um indutor e um capacitor. Aqui a gente só está trabalhando, por enquanto, com o circuito resistor-capacitor. E, basicamente, está descrito aqui. Então, você tem aqui uma FEM, uma fonte de FEM, uma chave S que está aberta, um resistor e um capacitor. Todos eles ligados em série. O objetivo desses circuitos é você avaliar o processo de carga e descarga do capacitor, determinando, como está representado aqui por essas equações, a carga que eles vão obter e a corrente que vai ser estabelecida. Então, nessas primeiras duas equações aqui em cima, você tem essa situação aqui. A chave está aberta, você não tem corrente nenhuma circulando no circuito. O capacitor está descarregado. Quando você fechar a chave, a FEM vai ser estabelecida, você vai ter um potencial entre os terminais. Isso vai fazer com que a corrente circule no sistema e acumule as cargas no capacitor, até que o capacitor chegue lá na mesma diferença de potencial que a FEM. E isso fica assim enquanto a chave estiver fechada, que é no caso aqui do lado. Para eu calcular ou para eu determinar qual é o processo de carga desse capacitor, eu tenho essa expressão aqui. No material que vocês têm no site lá, tem um passo a passo da dedução dessa expressão. Mas o que você tem aqui? Que a carga no capacitor é zero e é uma função dependente do tempo. Então, no t igual a zero, essa carga é nula. Quando você fecha a chave, essa carga vai mudar. Vai ser o quê? Vai ser o produto aqui da capacitância vezes o valor da FEM, né, da fonte eletromotriz, que está aqui, que multiplica 1 menos, isso aqui é a função exponencial, menos o tempo que você está considerando sobre o valor da resistência dividido pela capacitância. Então, se você quiser saber qual é a carga do capacitor, no instante 0,0001 segundo, você coloca esse valor de tempo aqui, pega os parâmetros aqui do capacitor, do resistor e da FEM, da fonte de FEM, e calcula qual é a carga que você vai ter nesse capacitor. A corrente é dada por essa expressão aqui. É uma expressão tanto quanto diferente dessa, mas ela está associada aos mesmos parâmetros do sistema. Resistência, capacitância, o valor da força eletromotriz, e do tempo que você considera. No momento que daí você desligar essa chave S e voltar para essa primeira configuração aqui, o que acontece? O capacitor que tinha as cargas,
ele vai descarregar. Aonde? No resistor, certo? Porque aqui eu vou ter uma diferença de potencial que se preservou. Quando eu abro a chave, a diferença de potencial aqui cai, mas aqui mantém-se por um breve instante de tempo. E aí, com o tempo, essa diferença de potencial cai porque as cargas vão migrar para o resistor, certo? Então, as equações que descrevem aqui a descarga do capacitor está aqui. Esse Q que aparece aqui em maiúsculo é o processo que você vai começar com o capacitor completamente carregado. Então, esse Q maiúsculo é o valor da carga completa no capacitor. Quando esse T inicial é da carga completa, depois de um tempo ele vai a zero. E a corrente está aqui. Então, observem que as equações, elas são diferentes. Por quê? Porque os processos de carga e descarga estão associados ali a variações dos potenciais e a questão do efeito Joule, ok? Muitas vezes você, quando desliga qualquer circuito elétrico, você vê uma pequena faísca aparecendo nos terminais da chave, do terminal de plugs, assim. Isso acontece devido à chamada lei de Lenz, que gera uma contra-força eletromotriz, que tende a manter o circuito naquela condição que ele já tinha. Então, observem, toda vez que você desligar qualquer equipamento de uma tomada, muitas vezes pode pular uma faísca. Ou quando você vai ligar o equipamento na tomada, pode também pular uma faísca. Ok? Bom, pessoal, esse aqui era então o que eu tinha separado para vocês do... deixa eu aqui parar a apresentação. Desses tópicos relacionados lá ao tópico 1 e ao tópico 2 do que vocês têm no AVA. Então, agora, se vocês tiverem dúvidas ali com relação aos conteúdos ou qualquer coisa assim, estou à disposição de vocês aí. Ou qualquer parte que não tenha ficado bem explicada lá. Eu vejo como a questão da explicação foi boa, professor, né? Acho que mais no dia a dia aí, né, até a interação entre todos. Né, sim, claro. Acho que é válido daí, né? Perfeito. Tá tudo meio, a cabeça ainda tá meio, tem que engrenar, Sim, certo. Como eu comentei ali no começo, eu quero separar alguns exercícios ainda resolvidos, que eu vou resolver, não é? Vou gravar um vídeo com resolução deles, envolvendo todas essas partes que eu já passei ali hoje, pegando alguns lá do AVA mesmo e deixando isso disponibilizado para vocês, para que vocês possam daí já começar a trabalhar os questionários e os problemas que tiverem lá para vocês. E, bom, pessoal, pelo que eu vi lá na listagem, a princípio a turma é em 10, e aqui nós estamos em 6, não é isso? Então, se os colegas de vocês procurarem, ou vocês conhecerem lá os colegas, avisem que o link para essa aula vai estar disponibilizado depois lá no AVA, beleza? Tá, okay. Só para deixar uma pergunta aí. Todos os colegas que estão aí assistindo a aula, são todos da região de Curitiba ou não? Bom, eu sou de Araucária. Bom, eu estou aqui em Curitiba. Largo. Eu acho que eu e o Atanásio somos de Araucária. Ah, tá. Ok. Não, porque eu sou de Paranaguá, então eu sou o único aqui, afastado de todos. Um pouquinho mais longe, né? É do lado. Não, tá bom, mas tá bom. Sim. Porque vai conversando aí. Beleza. Com relação à parte experimental, pessoal, eu queria talvez fazer experimentos, mas isso vai depender se a gente consegue lá ou não ter a liberação da FACEAR. Então, se conseguir, vai ficar mais interessante ver os fenômenos da parte elétrica e magnética, mas qualquer coisa eu aviso vocês daí, beleza? Beleza. Isso aí, moçada. Então, qualquer dúvida, manda e-mail, mensagem, tô por aí. Até mais. Falou. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Falou, até.